Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula nossa de conteúdo. A aula de hoje ainda continua sendo sobre o capítulo 7 e a gente vai falar um pouquinho sobre operações com números racionais. Bom, só para a gente lembrar, antes da gente iniciar a falar de operações com os racionais, né? Vamos retomar um pouquinho o que é um número racional. Um número racional é qualquer número que possa ser escrito na forma de fração, né? Então, nesse intervalo aí, eu tenho números decimais, eu tenho números inteiros e eu tenho números naturais. Essa que é a ideia de números racionais. Sendo assim, nessa aula de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a parte de multiplicação de números racionais, certo? Bom, para isso a gente vai recordar algumas teorias já estudadas e além disso a gente vai apresentar algumas novas. Vamos lá, ó? Então, vamos recordar algumas teorias já estudadas. Bom, para calcular o produto entre números fracionários, multiplicamos o numerador entre si e o denominador entre si. Em outras palavras, eu faço numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Lembrando, o numerador é a parte de cima da fração e o denominador é a parte de baixo da fração, tá? A regra de sinal para a multiplicação entre dois fatores é: se os fatores tiverem o mesmo sinal, o produto será positivo. Se os fatores tiverem sinais diferentes, o produto será negativo. A mesma lógica que a gente utilizava para fazer a multiplicação de números inteiros, né, gente? Então, se eu tenho um número positivo vezes um número positivo, meu resultado era positivo. Um número positivo vezes um número negativo, meu resultado era negativo. Um negativo vezes um positivo, negativo. E negativo vezes negativo, positivo. Sinais iguais, sempre mais. Sinais diferentes, menos. Isso é válido para a regra de sinal. Para a multiplicação da fração, repito, numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. O de cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo. Bom, lembre-se, quando trabalhamos com frações, multiplicamos o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador. E atenção, gente, isso é extremamente importante. Sempre que possível, o resultado deve ser simplificado. O resultado, a fração resultante do produto, você tem que colocar na forma de fração irredutível, simplificar ao máximo que você puder para deixar ela bem bonitinha no seu resultado. Vamos dar alguns exemplos para vocês. Olha lá, ó. Primeiro exemplo, exemplo A. A gente vai fazer menos 5 oitavos vezes mais 3 sétimos. Então, primeiro, eu particularmente gosto de fazer o jogo de sinal. Então, menos vezes mais, meu resultado vai dar menos, certo? Meu resultado é negativo. E aí eu faço numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Ou seja, 5 vezes 3 e 8 vezes 7. Bom, gente, 5 vezes 3, 15. 8 vezes 7, 56. E o resultado ali é menos 15,56 avos, certo? E quando a gente estiver multiplicando uma fração por um número inteiro, como é que a gente vai fazer essa multiplicação? Eu preciso me lembrar que o denominador de um número inteiro é sempre 1. Sendo assim, ó, no nosso exemplo B, a gente tem lá menos 3 quartos vezes menos 5. Ou seja, é a mesma coisa que eu fizer a multiplicação de menos 3 quartos vezes menos 5 sobre 1. De novo, faça primeiro o jogo de sinais para nunca se esquecer. Menos vezes menos e meu resultado vai ser mais, meu resultado vai ser positivo. Numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Ó, 3 vezes 5 no numerador e no denominador 4 vezes 1. 3 vezes 5, 15, 4 vezes 1, 4 e a minha fração resultante é 15 quartos. Perceba que nos itens A e B, nós não precisamos reduzir as frações, né? Elas já estavam nas suas formas irredutíveis, né? Não tinha nenhum divisor comum entre o numerador e o denominador. Diferente do que a gente vai ver agora no exemplo C. Olha lá. No exemplo C, a gente tem menos 12 quintos vezes 3 oitavos. Bom, primeiro, jogo de sinal, como nós comentamos. Menos vezes mais, menos. E aí eu faço numerador vezes numerador e denominador vezes denominador, ou seja, 12 vezes 3 sobre 5 vezes 8. 12 vezes 3, pessoal, 36. 5 vezes 8, 40. Então eu tenho que o meu resultado é menos 36 quarenta avos. Porém, dá para eu simplificar essa fração.
o numerador e o denominador possuem um divisor comum, e esse divisor comum é o 4. Então perceba que quando eu faço 36 dividido por 4 dá 9, e 40 dividido por 4 dá 10. Resumindo, meu resultado então vai ser menos 9 décimos, tá? Sempre apresente o resultado na forma de fração irredutível, simplificando o máximo que você puder. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a multiplicação de números decimais, algo que vocês também já viram, né? Multiplicamos dois números decimais como se fossem naturais, então finge que a vírgula não existe, tá? Faz a multiplicação normal. Colocamos a vírgula no resultado de modo que o número de casas decimais do produto seja igual à soma dos números de casas decimais dos fatores. Nossa, professor, ficou muito confuso. Vamos dar uma olhada lá no exemplo, então. Exemplo A. 3,49, né? 3 inteiros e 49 centésimos vezes 2,5, 2 inteiros e 5 décimos. Como é que eu faço essa multiplicação? Gente, então primeiro eu faço a multiplicação como se não tivesse a vírgula ali nos números. Eu trabalho como se eles fossem números naturais, como se eu estivesse multiplicando 349 por 25. Então, para a gente fazer essa multiplicação, primeiro eu faço lá 5 vezes 9, 45, sobe 4. 5 vezes 4, 20. Com 4, 24, sobe 2. 5 vezes 3, 15. 15 mais 2, 17. Para multiplicar a dezena, ele não vai ter resposta na casa das unidades. Então, na casa das unidades ali, ou eu coloco um zero, ou eu coloco um maisinho, ou eu deixo em branco, como a gente deixou aqui no nosso slide, tá? E aí, vamos fazer a multiplicação do 2, 2 vezes 9, 18, sobe 1. 2 vezes 4, 8, mais 1, 9. 2 vezes 3, 6. Faz a soma. Quando você fizer a soma, você vai obter 8.725, certo? Vamos discutir agora a quantidade de casas decimais do produto, a quantidade de casas decimais da resposta. Gente, perceba que quando eu tinha 3 inteiros e 49 centésimos, eu tinha duas casas decimais, né? Eu tenho dois algarismos após a vírgula. Sendo assim, a minha resposta tem que ter 2. Só que além do 3,49, eu ainda tenho 2,5, 2 inteiros e 5 décimos. 2 inteiros e 5 décimos tem uma casa decimal. Então, para eu descobrir a quantidade de casas decimais do produto, eu somo a quantidade de casas decimais total. Então, 3 inteiros e 49 centésimos, você tem duas casas decimais. 2 inteiros e 5 décimos, você tem uma casa decimal. 2 mais 1, 3 casas decimais. Resumindo, o seu resultado tem que ter 3 casas após a vírgula, que é a soma da quantidade de casas decimais dos fatores. Vamos para um próximo exemplo. 1,842, ou 1 inteiro e 842 milésimos, e 13 milésimos, né? 0,013. De novo, faça a multiplicação como se não tivesse vírgula, como se fossem números naturais. Resumindo, você vai fazer 13 vezes 1842. Então, primeiro faz a multiplicação do 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. Sobe 1. 3 vezes 8, pessoal, 24. 24 mais 1, 25. Sobe 2. 3 vezes 1, 3. 3 mais 2, 5. 5.526. Para fazer a multiplicação do 1 da dezena ali, lembra que na unidade tem que colocar 0, um mais ou deixar um espaço em branco, como nós deixamos. E aí, 1 vezes 2, 2. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 1, 1. Soma os valores e você vai obter como resposta 23.946. Porém, essa resposta ainda não está completa, porque você tem que pensar agora nas casas decimais. Perceba que 1 inteiro e 842 milésimos possui 3 casas decimais. E 13 milésimos também possui 3 casas decimais. 3 mais 3, 6 casas decimais. Resumindo, a sua resposta necessitará de 6 casas decimais. Mas, professor, a minha resposta só tem 5 casas, não tem problema. Quando estiver faltando gente, você acrescenta em 0. E a sua resposta vai ser 0,023946, certo? Essa é a sua resposta. Bom, vamos dar uma olhada no último exemplo, no exemplo C, então. Heitor e Caio resolveram a seguinte expressão numérica. Menos 1/4 vezes 0,5, né, vezes 5 décimos, mais 1 meio vezes 5 meios menos 9 décimos.
Heitor escolheu a estratégia de transformar todos os decimais em frações. Então perceba que a gente está aqui retomando um pouquinho daquele conteúdo que a gente falou na aula da semana passada, né, gente? Então, ó, 5 décimos em fração. Vamos relembrar como é que a gente faz para passar um número decimal em fração. O numerador, eu escrevo o número sem a vírgula. Então, tira a vírgula ali e fica assim. No denominador, você acrescenta 1 e a quantidade de zeros que for a quantidade de casas decimais do seu número. Então, você tem uma casa decimal, acrescenta um zero. Então, o 0,5 é 5 décimos ou 5 sobre 10. A mesma lógica se aplica para o 0,9. O 0,9, o numerador vai ser 9 e o denominador vai ser 10. Vai ser 1 com um zero de uma casa decimal, certo? Passou tudo para a fração, ele começou a expressão numérica. Lembrando que uma expressão numérica a gente tem aquela ordem, né, que a gente deve resolver. Então, primeiro a gente deve começar com o parênteses. Resumindo, eu preciso fazer 5 meios menos 9 décimos, né? Para eu fazer essa continha, gente, eu preciso primeiro tirar o MMC entre 2 e 10, que vai ser 10. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 5, 25. 10 dividido por 10, 1 vezes menos 9, menos 9. Então, o meu parênteses, que era 5 meios menos 9 décimos, passa a ser 25 menos 9 no numerador e 10 no denominador, certo? 25 menos 9, 16. Resumindo, gente, a nossa expressãozinha ela ficou como sendo menos 1/4 vezes 5 décimos mais meio vezes 16 décimos. Bom, como a gente já resolveu tudo aquilo que tinha dentro do parênteses, agora a gente segue aquela ordem de fazer primeiro multiplicação e divisão e, por último, soma e subtração. Então, vamos fazer primeiro a multiplicação. Ó, menos 1/4 vezes 5 décimos. Primeiro, jogo de sinal. Menos vezes mais, menos. 1 vezes 5, 5. 4 vezes 10, 40. Mais meio vezes 16 décimos. Mais vezes mais, mais. 1 vezes 16, 16. 2 vezes 10, 20. Para você fazer a soma de menos 5 40avos mais 16 20avos, você precisa tirar o MMC entre 40 e 20. Bom, como 40 é múltiplo de 20, o MMC desses dois caras vai ser 40. De novo, lembre-se daquilo que a gente comentou na aula passada. Divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. 40 dividido por 40, 1 vezes menos 5, menos 5. 40 dividido por 20, 2 vezes 16, 32. Menos 5 mais 32, 27 40avos. Não tem como reduzir essa fração, pois não existe divisor comum entre 27 e 40, certo? Vamos analisar agora a resolução do Caio. Vamos ver. O Caio, ele fez o caminho contrário. Para ele, ficava mais fácil transformar as frações em decimais. Então, ele pegou o menos 1/4 e passou para decimal. Lembrando, como que a gente fazia para passar de fração para decimal? Dividia o numerador pelo denominador. Então, ele pegou 1/4 e fez 1 dividido por 4. 1 dividido por 4 que dá 25 centésimos. Resumindo, menos 1/4 ele escreveu como sendo menos 25 centésimos. Vezes meio, mais meio vezes 5 meios. Ele fez 5 dividido por 2. 5 dividido por 2, 2 inteiros e 5 décimos, ou seja, 2,5 menos 0,9. Feito isso, ele fez a mesma ordem que o Heitor tinha feito. Então, primeiro você deve começar com os parênteses. Então, ó, 2 inteiros e 5 décimos menos 9 décimos. 2,5 menos 0,9. Lembrando, para fazer essa subtração, deixe vírgula debaixo de vírgula, né? E essa resposta vai dar para vocês 1,6. Bom, depois que você fez isso, você deve fazer as multiplicações. Então, ele fez menos 0,25 menos 0,5. Primeiro jogo de sinal, né, gente? Menos vezes mais, menos. 0,25 vezes 0,5, pessoal, dá 0,125 milésimos, né? Lembrem-se daquilo que a gente estava falando agora. Para fazer essa multiplicação, resolva como se fossem números naturais e acrescente a quantidade de casas decimais ao final. Mais 0,5 vezes 1,6. Mesma lógica, tá legal, gente? Mais vezes mais, mais 0,5 vezes 1,6, faça a multiplicação com a regrinha, indicando primeiro eles em números naturais e acrescentando as casas decimais ao final.
E no final, ele fez a soma de menos 0,125, ou seja, 125 milésimos, com mais 80 centésimos, ou 8 décimos, que dá na mesma, né? E a resposta deu 0,675, ou 675 milésimos. Perceba, gente, que ambos resolveram de forma correta, tá legal? O Heitor escolheu como estratégia passar tudo para fração e o Caio escolheu como estratégia passar tudo para número decimal. Você vai escolher a sua própria estratégia para resolver os exercícios, tá? Fique a critério de vocês, beleza? Veja o que é mais fácil. Ah, professor, eu gosto de trabalhar com tudo na forma de número decimal, sem problemas. Ah, professor, eu gosto de trabalhar tudo com forma de fração, sem problemas também, tá legal? Só se atente aos exercícios, beleza? Sendo assim, a gente encerra a nossa aula de hoje e de tarefa para vocês vai ficar lá para vocês resolverem os exercícios 6, 7, 8 e 9 das páginas 136 a 138, tá legal? Qualquer dúvida que vocês tiverem, não se esqueçam de anotar para tirá-las durante as aulas interativas, tá? E lembrem-se, os exercícios todos serão corrigidos nas aulas interativas. Tudo bem, gente? É isso daí. Um abraço, até a próxima. Tchau!